Exigimos os fins das perseguições políticas, a restituição das liberdades individuais e a garantia de um país onde a pluralidade de ideias seja respeitada. Não permitiremos que o Brasil se torne refém de um aparato estatal totalitário, repressivo e opressor, em que a minoria de poderosos coloca a maioria desamparada de joelhos. Para finalizar, reproduzo as palavras de homens públicos que vocês conhecem, para trazer um pouco de razão a este momento tão conturbado. Marco Aurélio Melo, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, abre aspas, a anistia não pode ser vista como algo pior que a Lava Jato. Marco Aurélio de Melo, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, eu continuo na tecla inicial, onde há a competência do Supremo Tribunal Federal em julgar um ex-presidente da República. Ministro José Múcio Monteiro, do governo Luiz Inácio Lula da Silva, nunca houve ameaça de golpe. O golpista não precisa de Constituição, de livro, de regra. Eu acho que a gente tem margem para conversar sem viés eleitoral, sem viés partidário, sem polarização. A todos que nos assistem, lembre-se, o futuro da nossa nação depende da ação agora. No dia 16 de março, estaremos fora Lula e pela anistia aos presos do 8 de janeiro. Muito bem. Muito bem. Copacabana, 1 milhão. Senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado. 1 milhão. Falou. Só? Bom, de uma maneira muito sucinta, primeiro dizer que é importante que a oposição, aqui representada pelo líder Zuc e os demais deputados, mostre a sua indignação pelo momento em que estamos passando. Nós aqui viemos, já que representamos aqui a oposição no Senado da República, primeiro para corroborar tudo que foi dito anteriormente, né? Não vou aqui repetir os conceitos que foram proferidos de maneira bastante assertiva, onde se faz uma retrospectiva do momento que estamos vivendo, e eu diria da distopia que o Brasil passa, onde claramente há uma hipertrofia de um poder sobre os demais. E eu diria até uma invasão de direitos fundamentais e constitucionais dos cidadãos brasileiros. Nós afirmamos que este processo é inconstitucional. Primeiro porque atenta contra a dignidade das pessoas, do cidadão, contra o ordenamento jurídico, contra o princípio do juiz natural, contra o princípio da dignidade humana, contra a liberdade de expressão e de opinião. Porque toda narrativa que constrói, que engendra essa trama mirabolante que é apresentada antes pela Polícia Federal e agora pelo Ministério Público, é que um grupo de pessoas que representam um espectro político relevante da sociedade brasileira ousou criticar o sistema eleitoral brasileiro. E essa ousadia tem um preço, porque vai na contramão da narrativa oficial do establishment brasileiro. Nós temos hoje o maior líder da direita conservadora declarado inelegível, porque reuniu embaixadores no exercício do mandato de presidente da República para dizer, fundamentado por um inquérito policial aberto, a pedido da então presidente do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, que era público na época, que todos conheciam,
E nesse inquérito estava consignado, estava constatado de uma forma cabal que durante 9 meses, o período da gestação de uma criança, um hacker havia invadido o sistema do Tribunal Superior Eleitoral e estava utilizando a senha de um ministro do Tribunal Superior Eleitoral, e que isso certamente mostrava a fragilidade desse sistema. Pois muito bem, em função desta situação, o presidente foi declarado inelegível sobre a alegação que fez infundadas acusações contra o atual sistema. Infundadas como? Por quê? Por quem? E vejam, que coincidência. Pouco mais de 2 dias depois, esse inquérito é declarado sob sigilo. Fazem quase 7 anos, foi aberto em 2018. Os senhores têm notícia de como encontra-se esse singelo inquérito? Parece que ainda não há término. Parece que a incompetência, parece que a inércia, parece que a letargia daqueles que deveriam dar um desfecho a essa ação que atinge de morte um sistema que deve ser absolutamente rígido. Porque numa democracia, líder Zulco e demais deputados, população brasileira que nos ouve nesse momento, não há nada mais importante do que a transparência e a confiança do sistema eleitoral, que é a base da democracia liberal que nós representamos. O que nós propugnamos, o que nós defendemos, é um sistema eleitoral que seja mais transparente, é um sistema eleitoral que tenha maior confiabilidade. Isso é crime? Esse é o crime de opinião que foi imputado ao senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, que no inquérito apresentado pela Polícia Federal coloca como traço seminal inicial dessa ação 2019, o início da administração do presidente Bolsonaro, como se ele tivesse começado o mandato já se autogolpeando. Vejam os senhores o absurdo da afirmação que a Polícia Federal faz. E agora o Ministério Público Federal diz, não foi em 2019, foi em 2021, quando faz uma live e critica o sistema como se criticar fosse crime. E todos aqueles que criticam são cúmplices. Pois muito bem, senhor Gonê, Vossa Senhoria se esqueceu de incluir neste inquérito 229 parlamentares brasileiros que em agosto de 2021 votaram favoráveis à mudança desse sistema pelo voto auditável. Vossa Excelência cometeu um erro, já que afirma que aqueles que criticam o sistema eleitoral são criminosos e cúmplices para tentar derrubar o Estado Democrático de Direito. O Estado de Direito Democrático rima com os comunistas lá da Coreia do Norte. Pois muito bem, senhores, vejam o inusitado dessa trama. E apoiada na delação de um cidadão que teve que depor diversas vezes para corrigir as suas afirmações em função das lacunas e incongruências que eram apresentadas. A própria imprensa publica um desabafo onde ele diz: esse é um jogo de cartas marcadas, porque o enredo está definido, eu tenho que preencher essas lacunas. Como é que nós podemos acreditar na isenção deste processo? Na isenção de um ministro que preside esse inquérito e é o mesmo ministro que se coloca como inimigo e adversário do principal acusado e se coloca como a vítima de uma eventual trama, que deu entrevistas falando a respeito do que iria julgar. Deu entrevistas, senhores, e cadê a Lomã? Cadê a inércia e a imparcialidade da justiça? Nós estamos debruçados sobre a situação em que em 2023, pasmem, senhores, após o jogo começar, no final de 2023, quando vários haviam já sido julgados pelo episódio de 8 de janeiro, de repente, o Supremo Tribunal Federal muda o rito e diz que nesses casos, ao invés de serem julgados pelo Pleno, os acusados poderiam ser julgados pela turma. Muda o rito do processo no meio do jogo, quando todos já sabiam, e a imprensa preconizava, inclusive com vazamentos seletivos, que o presidente seria denunciado com penas cominadas de até 28 anos.
A primeira delação do senhor Cid foi publicada pela imprensa, mas os senhores advogados não tiveram acesso a esses autos. E convenientemente publicadas para enfatizar o fato de que existia um núcleo duro composto pela senhora Michele Eduardo, coincidentemente quando um dia antes ou 2 dias antes haviam sido aventados como candidatos a presidente da República. Como crer na isenção desse processo? Quando vemos ministros do Supremo Tribunal Federal afirmarem que é necessário que este processo termine esse ano para não contaminar as eleições de 2026 e o devido processo legal e o respeito ao ordenamento jurídico e o direito de defesa daqueles que estão sendo acusados injustamente e a possibilidade de produzir provas, tudo isso vai por terra, porque nós não podemos contaminar o processo eleitoral. Nós estamos vivendo tempos estranhos, tempos desafiadores, tempos que nos levam a nos posicionar, porque se nós nos resignarmos e acharmos que isso está banalizado, ai do Brasil, ai da sociedade brasileira, ai da democracia brasileira. Hoje, muitos estão se sentindo confortáveis, porque há um processo tendencioso e parcial de boa parte do judiciário brasileiro. Não dá, meus amigos, acreditar na isenção de uma Câmara que tem entre os seus 5 integrantes, 2 indicados recentemente pelo atual presidente, que todos os dias critica e desqualifica o presidente anterior, em especial o ministro Flávio Dino, com declarações de que o presidente Bolsonaro é um serial killer, com declarações de que o presidente Bolsonaro é uma pessoa desqualificada. Esse cidadão, inclusive, era o ministro da Justiça do governo que seria eventualmente derrubado por esse pretenso golpe. Cadê a imparcialidade desse juiz, se ele seria um dos maiores prejudicados por essa ação? Este mesmo juiz que hoje é ministro, que por um azar da sorte conseguiu esquecer das imagens de TV que não foram entregues para elucidar eventuais dissídias e omissões das forças de segurança que deveriam ter impedido aquela depredação. Nós, senhores deputados e sociedade, não somos favoráveis à depredação, ao vandalismo, à invasão de prédios públicos. Nós achamos que quem fez e foi provado através da individualização das culpas deve ser responsabilizado, mas não com 17 anos, mas não com 14 anos, mas não com 15 anos. Por isso, peço que reflitam a respeito do que estamos conversando aqui e da necessidade de entendermos que a sociedade brasileira precisa sim de pacificação, precisa sim de conciliação, mas precisa sobretudo de justiça. Muito bem. Deputada Carol Detoni, líder da minoria. Essa denúncia da PGR de mais de 200 páginas está baseada em uma única prova, em uma única evidência. Uma delação do Mauro Cid, que teve idas e vindas, altos e baixos, mudanças na sua narrativa. E mais, uma prova frágil. Quero relembrar aos senhores, principalmente jornalistas, dessa reportagem de março de 2024, onde áudios vazados de Mauro Cid colocam claramente que Cid teria sido coagido a delatar e critica Alexandre de Moraes. E o que está aqui? Palavras de Mauro Cid. Eu vou dizer pelo que senti. Eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar. Eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. Eles são a lei agora. A lei acabou há muito tempo. A lei é deles. É eles são a lei. Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Vocês acham mesmo que num Estado de direito essa prova é válida? Essa prova não vale.
Isso é uma aberração jurídica. Isso é uma narrativa construída que tem endereço certo para tentar intimidar não só o ex-presidente Bolsonaro, mas toda a direita existente nesse país, toda a oposição, todos os parlamentares, todos os senadores, porque acabou. O Estado Democrático de Direito acabou. O Supremo Tribunal Federal é um tribunal político e não é mais um tribunal jurídico. Quando a política entra pela porta de um tribunal, a justiça sai pela outra. E é disso que estamos tratando. Então que fique muito claro aqui, tudo que os nossos colegas falaram, o líder Zucco, o líder Rogério Marinho, divulguem o máximo isso, pois nós temos que lutar para restabelecer o devido processo legal, a ampla defesa, pois é uma perseguição política clara do presidente Bolsonaro. Portanto, não vamos desistir, vamos lutar pela anistia já aos presos políticos do país, porque essa desproporcionalidade já passou da conta e a sociedade brasileira, pesquisa realizada, é a favor da anistia. Anistia já! Muito obrigado. Anistia já! Anistia já! Anistia já! Anistia já! Anistia já! Anistia já! Está encerrada a presente coletiva de imprensa e vamos agora no plenário defender o que deve ser defendido do presidente Bolsonaro. Anistia já! Mas não convidou para o Rio de Janeiro? Não vamos convidar? Ah, tá bom. Zucco! Vamos plenário agora. Ô, Zucco! Uma pergunta que aqui, ó. Oi, Bruno. Chega aqui. Aí, vai lá. Nesse momento, nós estamos encerrando aqui a coletiva com a imprensa, onde os nossos líderes apresentaram todos os fatos jurídicos, principalmente, para dizer que essa ação da PGR contra o Bolsonaro e mais 33 pessoas não passa de uma grande perseguição. Com criatividade, Está conosco o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio. Professor, obrigado pela participação aqui na Band News FM. A gente já descreveu mais ou menos o rito futuro